Mano, boa noite, tudo bem? Bem, Mano, é o seguinte, a impressão de dentro do campo que eu tive hoje é que os jogadores do Corinthians às vezes tomam as decisões erradas em momentos cruciais das jogadas. E eu acho que para quem está vendo de cima, pela televisão, pode parecer desorganização da equipe, mas na verdade são erros individuais em alguns momentos da jogada ali no último passe, no penúltimo passe. Queria saber se você concorda e se você concorda, você acha que dá para resolver isso em 12 jogos. Obrigado. boa noite a todos. Você viu de dentro do campo, você jogou de 5, de 9 ou de 10? Eu estava atrás do gol, é a linha horizontal, eu quis dizer. É brincadeira só. Mas eu jogo de 5 se precisar também. Tá bom. Gente, o futebol é bem complexo, né? Ele exige uma série de fundamentos e um deles é a tomada de decisão. Mas para você tomar uma decisão boa, também tem outros quesitos importantes. Posicionar corpo para dominar bem a bola, né? Porque isso te apressa, te dá uma condição de logo no segundo toque já você passar bem. Às vezes com um toque só, porque a marcação do adversário está próximo. Mais ainda você tem que estar já com uma visão do lado, que se chama visão periférica, e exige cada vez mais o bom posicionamento e perfilamento do corpo. Então, uma série de coisas que não dá para simplificar. O jogador falhou, o jogador é isso, o jogador é aquilo. Então, vamos falar de questões gerais, que sempre eu acho que é mais importante de tudo. A partir do momento que a gente tiver uma condição melhor da preparação do atleta como um todo, eu tenho certeza que eles vão ter menos erros, esses relatados por ti, e nós vamos trabalhar muito para que isso aconteça num curto espaço de tempo, porque eu acho que eles têm qualidade, eles têm demonstrado isso no dia a dia do trabalho, e acima de tudo têm muita disposição para trabalhar. Então, acho que logo aí, daqui a um pouquinho, já veremos menos erros desses, teremos uma condição melhor de construção de jogada. Mas eu não saio satisfeito com o resultado, porque a gente não comemora empate, mas saio satisfeito com o comportamento da equipe que ela transmitiu no jogo. Acho que isso é o que nós levamos de mais positivo hoje, né? Tivemos melhores posicionados. Na parte defensiva, eu diria que já bem melhor posicionado. Enfrentamos uma equipe que tem uma variação de jogadas e uma qualidade de criação altíssima, né? Você sempre pode esperar alguma coisa diferente quando cai no pé de muitos jogadores que estavam do lado do nosso adversário. Então a equipe se portou já, na minha avaliação, mais estruturada nesse aspecto, proporcionou menos oportunidades. E a partir daí você vai ganhando um pouco mais de confiança, você não vai sofrendo tanto a cada ataque do adversário. É uma série de coisas que nós temos que caminhar para que nós estejamos aí num curto espaço de tempo, numa condição melhor, mas o caminho é esse. Mano, tudo bem? Boa noite, Bruno Faria da Rádio CBN. Eu queria que você explicasse a substituição no intervalo do Renato Augusto. Ele não volta para o segundo tempo, se aconteceu alguma coisa com o camisa 8, porque a mudança logo no intervalo. E você falou sobre algumas mudanças já que você percebeu. Você terá uma pausa aí de alguns dias por conta da data FIFA. O que você mais planeja, pretende fazer para mudar o Corinthians que ainda não te agrada? Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Só acredito nisso para você mudar as coisas. A gente tem uma metodologia para trabalhar. Acho que isso é importante, os jogadores se sentirem confiantes nisso que nós vamos propor. À medida em que eles sentirem diariamente uma pequena melhora, ganhamos mais comprometimento, ganhamos mais desenvoltura, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Troquei Renato no intervalo porque sentiu um desconforto na panturrilha.
Foi a mesma situação que nos obrigou à alteração de Bruno Mendes, já no primeiro tempo, uma pequena contratura e numa disputa de bola, até sozinho, não foi pelo adversário, foi por ele, não conseguia mais andar. Moscardo também, correu muito, né? Então teve um iniciozinho aí de desgaste físico mesmo, com o primeiro sintoma de cãibra. E aí as outras alterações foram alterações mais voltadas para a parte necessária para buscarmos o empate no jogo. Tínhamos outros planos para o intervalo, eu provavelmente mexeria na equipe também, mas com a saída do Renato, que foi uma surpresa para a gente, já me obrigou a segurar um pouquinho mais para a gente. Já era a segunda alteração na equipe, né? Em 45 minutos. Então, segurei um pouco, porque você tem risco, você tinha jogadores como o Fábio Santos, que tinha uma possibilidade grande de não terminar. Então, fomos segurando um pouquinho para não se precipitar, mas as duas iniciais foram por lesão. Mano, aqui tudo bem? Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão. Eu queria que você falasse como foi voltar aqui para Itaquera, dessa vez como treinador do Corinthians. A equipe não perde há 13 jogos aqui dentro, a última derrota foi em julho, nós já estamos em outubro. Foi Itaquera que levou o Corinthians, por exemplo, ajudou muito até aí a semifinal da Copa do Brasil, passando por Remo, Atlético Mineiro, América, levando vantagem para o Morumbi, 3 vitórias na Sul-Americana, enfim, a única que não conseguiu levar alguma coisa lá para Fortaleza não deu. Mas como foi para você voltar aqui nesse ambiente? Claro que a derrota, o empate não era o ideal, mas saber que aqui pelo menos o time há 13 jogos segue pontuando ou vencendo ou empatando. Bom, a casa do Corinthians sempre foi algo muito forte, né? Muito forte para a equipe, muito forte para todo mundo em termos de sentimento. É muito bom você ter o torcedor da maneira como o torcedor do Corinthians torce para a equipe. No momento de dificuldade, de novo, foi possível ver, né? Aumenta o volume, se coloca mais ao lado da equipe. Isso cria uma força extra para nós superarmos sempre os adversários que temos pela frente aqui. Então não é à toa esse aproveitamento que se tem aqui, e cada vez mais temos que parabenizar esse comportamento do torcedor do Corinthians, porque ele é único, certamente ele é único. Então vamos ir ajustando para que cada vez mais ele se sinta representado pela equipe em termos de comportamento. Eu acho que hoje algumas coisas ele deve ter gostado do que viu, né? Acho que a equipe competiu bastante, competiu mais ainda no segundo tempo, no momento mais difícil do jogo. Então, é essa identidade, torcida, time, que a gente quer a curto prazo, porque aí ele empurra mais a equipe ainda, nós nos sentimos mais confiantes, mesmo com dificuldades, para superar os adversários que temos pela frente. Mano, boa noite. Na sua última entrevista coletiva, você disse que escalou o Corinthians contra o Fortaleza, levando muito em conta o desempenho do Corinthians naquela competição, respeitando os jogadores que levaram o Corinthians até aquela semifinal. Hoje, a sua escalação passa mais pelo quê? Já é um time mais com a cara do Mano Menezes que vai disputar essa reta final de Brasileirão? Não, eu acho um pouco cedo para falar sobre a maneira como vamos nos encaminhar até o final da temporada, né? Vamos respeitar rendimento, e o rendimento vai ser respeitado a partir da minha chegada. Não posso considerar tantas questões anteriores, porque não sei o que era pedido para a equipe, são metodologias diferentes, são conceitos diferentes. Então, à medida em que eu vou pedindo e vou vendo a reação dos jogadores em cima dessas solicitações, vai valer isso que a gente vai decidir para a equipe. Mas eu gosto mais de uma equipe mais competitiva, como nós vimos na segunda parte, porque não somos a melhor equipe do campeonato. Temos que ser a mais organizada, temos que ser a que briga mais pelo jogo, temos que ter outros fundamentos que nos identifiquem como equipe e nos faça ser diferentes ou melhores do que os demais nesses aspectos. Manu, boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto.
intensidade, né? Uma palavra muito usada hoje em dia, né? Eu queria te perguntar em cima de dois jogadores, que talvez sejam os jogadores com mais qualidade que você tem em mãos, Renato Augusto e Matias Rojas. Como fazer com que esses dois jogadores te entregam uma intensidade com que o futebol brasileiro pede hoje para tê-los no time titular atuando juntos, mano? Bom, primeiro vou falar um pouquinho mais, de forma mais abrangente, sobre intensidade. Tá? Vou repetir, porque já falei, eu acho, semana passada alguma coisa sobre isso, ou essa semana ainda. Então vamos falar. Intensidade não é só correr bastante, disputar bastante, brigar bastante pela bola. Um meia, como são os dois que tu citaste, não tem essa característica de disputar a bola como tem os volantes, como tem os jogadores de defesa. Mas eles têm outras atribuições que são importantes para a equipe. É nessas que eles têm que ser intensos. É quando a bola chega neles que eles têm que ser decisivos para uma assistência, para uma armação de jogada, para a definição do jogo, porque a eles é dado essa função. Se eles fizerem isso, eles são intensos. O que não pode é você não entregar disputa e não entregar a parte que é a sua função. O time tem várias funções e eles têm que cumpri-las. É isso que é fundamental para ser intenso para mim, e é isso que vai valer.